Não, eu sou a Iti Kadaran e falo sobre histórias, ideias, inspiração e eu gostaria de falar sobre quando uma história pode se tornar um livro ou um filme. O livro que eu vos conto é o meu livro, é Maria Sanches e as Contas da Morte. O livro é sobre um rapaz de 11 anos que descobre que é feiticeiro e vai para uma escola de magia e feitiçaria nos Estados Unidos. É um internato para crianças especiais e feiticeiras, e ele trilha um caminho do herói no livro. E o livro é uma saga. O livro já tem o segundo, não publicado. E o Emory Sanches, que é o protagonista do livro, ele conta uma história sobre a coragem, a aventura e morir nessa escola. Ele deve aprender tudo o que ele pode sobre feitiçaria e magia, mas também como ser um bom feiticeiro. E é nesta parte que entra a outra questão, porque todo herói quer uma imaginação mais ativa. Porque pronto, muitos de nós idas ao mundo da literatura através do cinema. Isso porquê? Porque a história do Emory é tão completa e complexa que vão escrever 2 guiões. 2 guiões são os roteiros em português brasileiro que usam para fazer o filme. Tem desde os diálogos, que são as falas das personagens, a toda a ação da história e do autor no momento, prontos a trilhar na imaginação do leitor uma nova aventura com imagens mais ativas, mais fortes sobre a história, sobre quem é o herói e, como sempre, o que faz o vilão. E quem é o vilão neste caso. Como podem ver, a inspiração para esse livro surgiu do livro britânico da autora J.K. Rowling, que admiro muito a história de vida, desde a história de vida a como ela conseguiu estruturar tudo num livro e filmes. Eu conheci o Harry Potter com os filmes. Só agora que eu tenho aqui os livros, que são bastantes, e que não me arrependo de nada. E volto a dizer de novo, eu comecei com os livros mais antigos e eu tento ler os primeiros livros, que é um pouco estranho, esquisito. Mas antes de terminar de escrever o Emory Sanches e as Contas da Morte, que é o primeiro livro da minha saga, e em português, consegui ver que a complexidade da escrita depende muito da história do próprio herói, porque no desenrolar de todo o livro consegues ver como é que o princípio surge logo a seguir ao fim. Não sei se conseguem entender. É a questão do plot, que eu não posso falar muito hoje porque não é sobre plot, é sobre como estruturar um plot para um livro, mas é a questão. É saber até onde o nosso herói carece, aquela produção que o deixa um bocadinho mais, como quem diz, mas fraco, nesse sentido. Ou na perspectiva do vilão da história, diante do vilão. Então, o Emory nessa história é um rapaz muito destemido, com uma história muito triste. Ele tem um início muito triste. E tem um início triste diante de gerações que eu acho que acho que nem se previa que o Emory poderia passar por tanta coisa. Ele é um rapaz que fez amizades e mudou completamente o destino, o seu futuro. E tudo partiu do fenómeno ou da situação de ir para esta escola de magia e feitiçaria. Então, a escola, assim, spoilers, a escola chama-se Wormhole, W-O-R-M-O-L-E. E a escola Wormhole de magia e feitiçaria.
escola está situada aí no Arkansas, tem uma cidade chamada Eureka Springs. E pronto, é um fenómeno tal que a cidade tem assim umas grutas e é tudo muito bonitinho. E pesquisar e fazer uma pesquisa sobre esse livro foi uma das partes mais divertidas, porque eu, ao escrever, eu já pensava que conhecia a cidade. Eu escrevi a cidade com pormenores que eu depois via. Oh, mas lá está. Tem a gruta, tem a cidade, a estrutura, a cidade parece assim, um sítiozinho da Europa, coisa mais bonita, a arquitetura toda. E eu, quando escrevia, era algo, pronto, era o que eu pensava que estava a tirar da cabeça. A cidade já existia. Então, o Emory praticamente tem que descobrir a magia da mesma forma. Tem que descobrir como ser um feiticeiro da mesma forma, porque a magia já existia. Ele agora tem que aprender e escolher o lado. Ser o lado bom e o lado mau. O Emory, como todo rapaz, faz amigos e faz alguns inimigozinhos, mas pronto, vamos esperar que sejam mesmo coisas de crianças. Não seja nada grave, mas prontos, o Cyrus é muito Cyrus Crowley é muito mauzinho, gosta de fazer bullying, mas pronto, eu vou esperar que ele mude. Se não mudar, spoilers. Pronto, eu espero sinceramente que o meu Emory aprenda tudo que ele pode sobre magia, tanto para manter-se vivo, divertir-se também, e como sempre, tudo que é difícil gera algum tipo de recompensa. E é claro, o Emory ajuda no livro. Espero que também, onde estiveres a assistir, possas ajudar alguém de alguma forma, porque uma das coisas que ele teve que aprender quando fez os dois amigos, que são o Charles Burley e a Diana Huxley, foi ter que partilhar. Porque ele partilha o quarto com mais 3 rapazes, e um deles é o Charlie. Mas pronto, tanto com o livro, com o primeiro livro, escrevi o segundo. Já tenho alguns capítulos, tenho o primeiro capítulo, tenho o segundo capítulo e o terceiro, acho que já tenho 4 capítulos, depois for no quarto capítulo, mas espero terminar este ano. Comecei o ano passado, quando já é janeiro de 2026 e feliz ano novo e Natal, né, para quem está aqui, e espero sinceramente que os meus alunos cumpram os objetivos do ano que se propuseram a estudar com muita valência, e espero também que o Emory, enfim, possa ter um ano mais tranquilo dentro da escola Wormwood de Magia e Feitiçaria. Sinceramente, o Emory vai para o Reino Unido, ele tem algo bruto que se chama competição, então ele tem o Harry Potter, ele tem um contrato assinado com uma editora do Reino Unido, e os guiões, vou fazer o máximo para poder ter os filmes, todos eles, disponíveis e da melhor forma possível, porque pronto, para não faltar qualidade, acho que tem que se ter destreza. Então é com destreza que eu espero a fazer tudo isso acontecer. E pronto, o Emory, ele prova-me, e o Emory, ele mostra-me que sim, que ele é capaz. Se o Emory é capaz, eu sou capaz, porque ao escrevê-lo eu conheço mais dele, então é graças ao Emory que eu também consigo, pronto, consigo vingar, algo parecido. E pronto, eu espero que segundo ano do Emory seja um ano muito bom, seja um ano muito divertido. Sinceramente espero que o Emory consiga, pronto, esquivar-se do Cyrus Crowley e dos dois amigos do Cyrus Crowley que são de outra casa. Eu não sei se já vos contei, existem 4 casas para os feiticeiros, e o Emory, ele foi selecionado para uma das casas que tem um nome característico. Mas eu não sei se eu posso falar, porque se eu falar like Gryffindor, eu vou be like, yeah, but pronto, a casa do Emory são Schmauas, T-H-E-M-A-W-A-S, são Schmauas, e pronto, é uma casa fantástica. E o Cyrus Crowley é dos
Para deixar só já o disclaimer, eu não sei. Para deixar o disclaimer, Steel Claw é uma música. É o título da música, que bem que é o meu Steel Claw. O título da música de uma cantora que infelizmente já partiu, já faleceu, é da cantora Tina Turner. Por isso, pronto, é algo comemorativo, mas algo, pronto. A música é um pouco arrojada e Steel Claw é a casa que mais tem uma reputação de deixar de manter. Mas pronto, é uma casa com uma história um pouco mais sombria. Mas ainda não deixa de ser uma casa com uma hipótese. Então, dê uma hipótese ao Steel Claws. Talvez conheças alguns deles, talvez não, mas ainda bem, se puderes, pega no livro e faz uma nota assim para ti. Talvez estes sejam do Steel Claw. E move on, e vamos seguindo. E as outras casas da Escola Grommel de Magia e Feitiçaria são os Mauas, os Steel Claws, os Biscuit e os Haskell. Dizer sobre as casas é descrever os Haskell como os mais fixados nos estudos. O que eles querem fazer é cumprir todas as regras da casa. Os Griswold são um pouco mais matreiros, mas tu não vais encontrá-los tão facilmente. Os Steel Claws são um pouco mais diretos na sua forma de lidar com a magia. E os Chamauas são um pouco mais, como é que eu posso dizer, corajosos, são destemidos. Eles encaram as coisas de uma forma muito forte. Eles veem a questão da magia como uma responsabilidade. Eles veem a questão da magia como um poder que obriga-os a serem mais solidários com as pessoas. Então esse enfim, é a valência de cada uma das casas. Espero que sim, que abras o livro e ninguém encontre a tua casa. O processo de seleção é um bocadinho diferente do livro Harry Potter, como umas outras coisas. As cores das casas são diferentes, a estrutura, tudo é diferente, o jogo é diferente. Por exemplo, o Emory Sanchez tem um jogo para feiticeiros dos Estados Unidos que conecta-se um pouco com o próprio futebol americano. O jogo chama-se Wadras e basicamente douradas, tem assim uns aros e são muito bonitas. E o jogo é um bocadinho violento porque assemelha-se muito, diferente do rugby ou outro jogo. Ele assemelha-se muito violento, pronto, desse que é para usar capacete usaria-se, mas não se usa capacete, são feiticeiros. E pronto, meu Deus. E há tantas outras criaturas mágicas, principalmente no primeiro consigo ver, no primeiro livro conseguimos ver uma data de coisas, mas no segundo já pronto, acho que quando consegues ver aquela questão de prontos, como se aparecia algo novo e ficas prontos. E pronto, isso é fantástico. E é um prazer escrever sobre o Emory, é um prazer escrever sobre o diretor da Escola de Magia e Feitiçaria do Ormond, que é o diretor Ivory. E o diretor, apesar de ter um nome um pouco unissexo, o diretor é mesmo um homem. Ele é um homem, no primeiro livro, ele é um homem e ele, pronto, ele é muito reservado. Mas conseguimos ver o seu lado do mundo que vocês estavam à espera. Mas eu não posso dizer o nome caloroso do diretor. E pronto. E os professores são cada uma peça. E pronto, o livro é fantástico. O universo americano de magia é uma coisa que não se perde. É uma coisa que tu nem consegues esquecer. Para conseguir esquecer tens de estar tão valente que pronto, não consegues desistir. Ou resistir, não podes. A história é tão engraçada, ela é cómica, o humor levezinho. Ela é tão aconchegante que não conseguimos nos desprender da parte que nos sentimos de alguma forma conectados à história do Emory Sanchez. O Emory Sanchez, de todas as coisas, tem um nome peculiar, porque pronto, ele é um rapaz assim, deve dizer branquinho, mas não parece de alguma forma. E pronto, ele tem que lidar com coisas de caráter tão... até que entra num mundo que ele vê, oh meu Deus. Mas essa é a história do Emory Sanchez, e a tua? Pois, essa é a questão, espero que consiga ou tenha conseguido descrever exatamente como é que foi escrever este livro, como é que foi chegar, ou perceber que como cheguei até esta parte. Eu digo-vos que foi, pronto, eu digo que foi tanto explorar a história do Harry Potter em forma de livro, como saber exatamente
O que é que eu queria com essa história? O que é que o Emily Sanchez queria com essa história? Eu acho que é essa questão. Quando finalmente me desprendi do Harry Potter em forma de livro, eu pude continuar e deixar que o Emily Sanchez pudesse trilhar o seu próprio caminho. E a história, que desde o princípio era suposto acontecer nos Estados Unidos, ganha o seu próprio feiticeiro lá dos Estados Unidos, com um nome tão esquisito, Emily Sanchez. É muito weird. Ok, beijos. Pronto, espero que tenham gostado. Subscrevam o meu canal. Adeus.